Que bom tê-los conosco novamente no programa Um Fato, Duas Visões, organizado, dirigido por Márcia Almeida Batista, diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, minha companheira querida, aí, né, Márcia? Vai falar com o pessoal? Olá, tudo bom? Bom tê-los de volta, bom estar aqui com a Neide, que é sempre um prazer trabalhar junto com ela. Certo. E eu, né, Neide Noff, da Faculdade de Educação, na organização desse encontro nosso hoje. Então, hoje nós chamamos e convidamos sempre uma pessoa muito importante para nós, que tem o que falar e que tem que compartilhar, Érica Monteiro, né? E vai falar conosco hoje sobre a importância do brincar na infância. E eu vou hoje explorar um pouquinho mais do que a infância, Érica, na idade adulta. Hoje eu vou tentar esticar um pouco, se o tempo permitir, né? Então, Érica, bem-vinda. Eu queria que você explicasse um pouco para nós, enfim, por que a importância do brincar, e nós temos notícias que é importante, porque tem até uma semana mundial. Fala para nós um pouco por que o brincar se tornou um assunto para as infâncias, para os adultos, essencial hoje. Bem-vinda! Obrigada! Bom dia a todas, a todos, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de começar a falar da importância do brincar lendo um poema do Manuel de Barros. Manuel de Barros é um autor, ele escreve, né? Escreve para crianças, inclusive, e ele tem um poema muito bonito que se chama Brincadeiras. Então ele diz assim, vou ler um trechinho só dele, diz assim: no quintal, a gente gostava de brincar com palavras mais do que com bicicleta, principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas, tipo assim, o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, o inseto é maior. O que parecia um despropósito, para nós não era um despropósito, porque o inseto tem 6 letras e o sol só tem 3. Logo, o inseto é maior. Aqui entrava a lógica. Meu irmão, que era estudado, falou que lógica que nada. Isso é um sofisma. A gente boiou no sofisma. E aí continua. Mas eu comecei a ler, eu comecei a falar com um poema para dizer que, entre muitas coisas, o brincar é poético. Então, o brincar, ele traz para nós essa boniteza, né? Manuel de Barros gostava muito de usar essa palavra também. A boniteza do brincar, da leveza, dessa vida alegre, porque a gente vê as crianças brincando e dessa sensação sempre, né? Do movimento da vida, desse movimento da alegria. As crianças estão sempre felizes, correndo, brincando. Então, o brincar é poético, o brincar é um direito da criança, está previsto em várias legislações, inclusive no ECA, está previsto na Constituição de 88 do nosso país, está previsto em convenções da ONU, que o brincar ele é um direito da criança, é um direito que tem que ser garantido, é um direito que tem que ser preservado. A criança ela tem direito ao brincar e ao lazer infantil. E é nossa função enquanto adultas, adultos, enquanto educadoras e educadores, garantir esse direito para as crianças. Por quê? Porque a Lídia Ortélio, ela nos diz, Lídia Ortélio é uma pesquisadora da cultura da infância, né? Ela nos diz que o brincar, ele está muito envolvido, ele tem muito a ver com força de vida, com potência de vida. Ela acredita que desde o ventre da mãe a gente já tem potencial de brincadeira. Tem outras linhas de pensamento que dizem que é cultural. O brincar a criança aprende, né? A criança não nasce sabendo brincar, mas enfim, a gente não faz esse recorte aqui hoje. Mas a Lídia, ela diz que é uma potência de vida, que o brincar ele está relacionado com é o primeiro gesto, né? A primeira ação da infância é o brincar. A criança já... Você sabe que eu ouço falar muito assim, o brincar exige brinquedos. Eu ouço falar que o brincar não exige brinquedos. O brincar é uma ação natural da criança e é um direito da criança. Como você vê isso na realidade? Porque os pais pensam que tem que trazer brinquedos para a criança brincar. Enfim. Na verdade, a criança ela tem recurso próprio para brincar. O primeiro instrumento de brincadeira da criança é o próprio corpo, né? Então, isso inclusive desenvolve a dimensão motora da criança. É o brincar que nos determina como espécie humana, né? Através das dimensões que atravessa.
Então, através da dimensão motora, a criança usa o próprio corpo, enquanto brinquedo. Então, se conhecer, se tocar, fazer um barulho com a boca, descobrir um barulho, um som feito com o corpo. Então, necessariamente, não é necessário um brinquedo, muito menos um brinquedo caro para a criança brincar. Ela vai brincar com o recurso que ela tem. Inclusive, nós defendemos o brinquedo não estruturado para as crianças, né? Para a brincadeira das crianças. O que é o brinquedo não estruturado? O que é um brinquedo não estruturado? O brinquedo não estruturado são os objetos que socialmente têm uma função. E quando a gente entrega para a criança ressignifica aquilo e vira outra coisa. Por exemplo, quando você panela, um pedaço de tecido que vira um cabelo, que vira um tapete voador, que vira uma capa de super-herói. Quando você entrega uma panela, que vira, de repente, um instrumento musical, ou que vira um barco, um carro, quando a criança entra na panela. Um pente, uma escova, tampinha, caixa de papelão, garrafa PET com pedrinha, qualquer potinho com areia dentro. Então, isso a gente chama de material não estruturado, porque ele não é um brinquedo necessariamente, né? Ele é um material que você tem de fácil acesso em casa, em qualquer lugar. E isso faz com que a criança desenvolva a imaginação, a criatividade, porque uma vez que você entrega um brinquedo pronto para a criança, é importante também, né? Não tem problema a criança ter uma boneca, ter um carrinho, ter um avião, não é problema. Mas uma vez que você entrega um brinquedo pronto, a primeira coisa que a criança pensa quando ela vê aquele brinquedo é para que ele serve mesmo. Então, por exemplo, se é uma boneca, a criança vai pegar e vai ninar. Isso limita um pouco, né, as conexões de criatividade. Você falou em boneca, ninar, eu lembrei, porque a gente está falando de brincar para a infância. Mas, sim, muitas vezes, o brincar tem um adulto ao lado que propicia a brincadeira. Exatamente. Traz os brinquedos, esse adulto. E muitas vezes esse adulto já ocorreu comigo numa creche que eu trabalhei, né, aqui nos arredores de São Paulo, e as crecheiras, como a gente chamava na época, aquelas professoras de crianças bem pequenas, elas tinham, as bonecas eram enfeites. Eram enfeites de quarto quando elas eram crianças. E como a boneca era enfeite, e algumas situações que tinham para as crianças brincar eram enfeite, quando elas eram pequenas, isso era um obstáculo para que elas oportunizassem situações de brincar. Eu sei que você trabalha no SESC, no Santo André, num trabalho específico com crianças e adultos. O que você tem a me dizer sobre isso? Quando a gente entrega um brinquedo para a criança, ou quando não, né? Quando a gente coloca esse brinquedo só como enfeite, distancia a criança desse brinquedo, de qualquer maneira, ela vai ter aquela imagem como uma referência do imaginário dela, né? Então, entra num outro tipo de brincadeira. Ao invés de ter contato físico com o brinquedo, com as bonecas, ela pode olhar e criar uma situação, né? De que aquilo, de repente, seja uma imagem, um quadro, um anjo, não sei, depende, né? Do que a criança vai acreditar. Enfim, mas seria importante que a criança tivesse contato com tudo que fosse para ela brincar, né? Tem também as teorias novas que dizem que os brinquedos têm que ficar na altura onde as crianças estão, para que a criança tenha acesso, para que a criança possa escolher o que ela quer brincar, como e quando ela quer e se ela quer brincar. Então, no meu ponto de vista, um brinquedo que ficou no alto, que ficou longe, né? Ficou distanciado dessa criança, realmente não era pensando no benefício que o brinquedo e a brincadeira poderia causar. A criança, se ela quiser, ela vai olhar, vai imaginar e vai criar o mundo, uma situação na cabeça dela. Mas você acabou de dar uma primeira observação importantíssima dos adultos que estão aqui nos vendo e ouvindo, né, Márcia? Brinquedo é para ser manipulado, não é mais enfeite. Se foi no passado, no presente, não pode ser enfeite, tem que ser um objeto de propriedade da criança. Inclusive, a altura da mão, de livre acesso mesmo. E outra informação que chega muito para mim. As crianças, quando brincam, ao brincar, alguns brinquedos se quebram. Como é essa coisa, se o brinquedo quebra, qual é o papel do adulto? É. Então, como que é isso, Érica?
Se o brinquedo quebra, que bom, ele foi usado. Muitas vezes a criança tem essa curiosidade também de saber como é que o brinquedo funciona. Então, muitas vezes tem a brincadeira do desmontar, e às vezes o quebrar não é por falta de cuidado, ou porque a criança é extremamente bagunceira, porque a criança não é bagunceira, né? A criança, ela está explorando o mundo e ela tem diversas maneiras de explorar o mundo. Inclusive, talvez desmontar um brinquedo, por que não? Né? Mas isso tem a ver com essa coisa inata do ser humano também, que é a curiosidade. E o brinquedo quebra também, né? Se a gente der um brinquedo estruturado, e caso quebre, não vai ser um problema, né? Você ia falar, Márcia? Érica, eu estava aqui, tem uma questão que também nos toma bastante, que é assim, existe brinquedo próprio para a idade? Existe brinquedo próprio para o sexo? Não para fazer sexo, né? Mas para o gênero sexual, para criança, para menino, para menina. Você dá brinquedos para menino, boneca, panelinha, isso pode ser prejudicial para ele? Que discussão importante, que discussão urgente. A gente precisa falar disso. Para a criança brincar, basta que seja um brinquedo. O brinquedo é um objeto. Então, é muito complicado quando a gente atribui essa questão do gênero para o brinquedo, né? Porque, por exemplo, as meninas ganham bonecas, os meninos ganham carrinhos ou bolas de futebol. E a gente perde uma oportunidade muito rica e muito enorme de repente, você propiciar para um menino essa brincadeira do afeto com a boneca, do carinho com a boneca, do cuidado, porque a gente sabe que hoje o cuidado ele é muito atribuído às mulheres, e isso vem mesmo dessa cultura da infância, que as meninas ganham as bonecas, as vassourinhas, as panelinhas, né, para fazer comida. Então, desde muito cedo, desde muito pequenas, as meninas elas têm essa coisa do cuidado, enquanto os meninos não precisam se preocupar com isso. E é uma coisa que seria muito importante a gente mudar, a gente transformar. Porque um menino vai se transformar num homem que vai precisar também, muitas vezes, cuidar de um filho, cuidar de uma filha, cozinhar, limpar a casa, cuidar da casa, dividir as tarefas domésticas com o companheiro, companheira, parceiro, parceira. Então, é uma das coisas da cultura da infância que seria muito interessante que a gente transformasse, que a partir de nós a gente começasse a transformar. Na minha opinião, o brinquedo não tem gênero. Então, lindo, a menina nasce e ganha uma bola de futebol para que ela saiba que ela pode desenvolver todo o seu sistema motor do corpo chutando uma bola. Ou que ela ganhe um carro, que ela tenha essa consciência de que ela, enquanto mulher, poderá sim ter um carro e dirigir bem e conseguir estacionar o carro na vaga, sem ter essa coisa de a mulher dividindo, porque isso vem dessa cultura nossa mesmo, né? Do sexismo, de dividir mulheres e homens em categorias, que coisas são para um, coisas são para outro, quando na verdade não tem por que de ser. Realmente não precisa, não precisaria. Eu lembro que quando faz tempo que eu não vou visitar, por causa da pandemia, a gente não pode ir em maternidades, né? Mas antes da pandemia, na maternidade, a criança mal nascia, já tinha um enfeite de quarto feminino ou masculino, ou pela cor, ou uma camisa de futebol para os meninos. Então, essa tendência da cultura de marcar o gênero é uma coisa desnecessária hoje, né? Porque as pessoas são aquilo que fazem dela, e a gente sabe que essa questão de gênero, ela não é um problema, isso é uma coisa orgânica, e que a gente pode, qualquer hora, estudar. Mas o brinquedo hoje tem que ser independe de gênero. Ele é brinquedo, né? Exatamente. E eu lembrei também, Érica, não sei, que quando os brinquedos quebravam, a gente criava uma caixa de brinquedos quebrados. E essa caixa, de vez em quando, a gente chamava as crianças para recompor. Ou seja, um carrinho que perdeu a roda, ele pode se transformar num outro objeto, né? Ou alguém que, sei lá, a boneca que perdeu o braço, depois ela pega outra coisa, ela vira ali um outro brinquedo diferente. Isso ainda é possível as famílias fazerem? É extremamente possível. Inclusive, fica uma dica maravilhosa da professora Neide, que se por acaso tiver brinquedo quebrado na sua casa, faça
faça uma caixa de ressignificar os brinquedos, né? Ele não virou um lixo, ele não virou um problema, uma coisa que precise ser descartado. Isso desenvolve muito, muito, muito a questão cognitiva da criança, coloca a criança em contato com afeto, que aquele brinquedo já serviu, já foi alguma coisa para ela, né? E aí agora ele pode virar uma outra coisa. Então coloca a criança em contato com essa situação de transformar uma coisa que já foi querida em outra coisa nova, né? Que pode se transformar em um outro brinquedo, numa outra possibilidade. Isso é muito rico, desenvolve muitas sinapses da criança também, da criança pequena principalmente, né? Então faz uma transformação na cabeça da criança. Nossa, seria demais se toda casa tivesse uma caixa de brinquedo quebrado e reconstruído, né? E você trabalha também no brincar com a vida adulta, que você pega, as crianças são pequenas, né? Acho que a faixa etária de que idade, Érica? De 0 a 6 anos, que a gente chama de primeira infância. Então, na primeira infância. E aí os pais ficam juntos, ou os adultos? Como você lida com isso? O adulto aprendendo, reaprendendo, ou ressignificando brincar? Como é essa relação? Olha só como acontece. Como a professora falou, eu trabalho no SESC, trabalho no Espaço de Brincar, no SESC Santo André, e lá a proposta é que os adultos, as adultas, entrem para brincar junto com a criança, né? Lá não é uma ludoteca, uma brinquedoteca normal, onde as crianças ficam brincando sozinhas com os monitores. Nós somos educadoras e o nosso trabalho é de promover esse encontro, né? A priori da família, mas nem sempre é possível que seja a família brincando com a criança. Então, a gente chama dos adultos de referência. Então, a proposta é que esses adultos entrem no espaço de brincar, se entreguem ao momento de brincadeira mesmo com a criança, porque a gente sabe que quando a criança brinca acompanhada, divide aquele prazer da brincadeira com o adulto, divide aquele momento gostoso, ela forma vínculos, né? Ela cria vínculos, isso é importante no desenvolvimento da criança. Então, essa é a nossa proposta. E aí, muitas vezes, algumas famílias já chegam no espaço de brincar conhecendo o nosso trabalho, e aí eles já acreditam nisso e entram. Algumas famílias não, vêm achando que é uma ludoteca, uma brinquedoteca comum, e quando são informadas do nosso trabalho, acham incrível demais, se entregam também para a proposta, entram, e tem momentos que eles mesmos relatam que são incríveis, que não esperavam que seria tão gostoso. Brincar com um pedaço de tecido, por exemplo, brincar com a criança dentro de uma caixa, fazendo um carrinho, um trenzinho. Outras famílias chegam no espaço, não conhecem a proposta, e quando a gente apresenta, as famílias às vezes falam, mas eu já brinco em casa, eu queria só deixar mesmo aí, e aí esse é o trabalho de fazer essa conversa, de explicar a importância da brincadeira, tanto para a criança quanto para o próprio adulta, porque a gente sabe que a brincadeira para o adulto, tanto essa brincadeira que ele senta no chão para brincar com a criança, ou que ele brinca mesmo sozinho, ou com os seus pares, com outros adultos também, a gente sabe que essas brincadeiras também colocam o adulto em contato com o inconsciente dele. E faz com que a gente consiga elaborar coisas do nosso cotidiano que a gente muitas vezes não elabora conscientemente. Além do que brincar, dá um prazer enorme, e a brincadeira também estimula que hormônios do bem-estar sejam liberados no nosso corpo. Então, ninguém que entra numa brincadeira sai do mesmo jeito, porque a gente se diverte, a gente dá risada com o outro. Eu ouço muitos adultos dizendo que eu não vejo a hora que cresça, porque eu não sei brincar. Né? Eu não brinquei, eu não sei brincar, eu não sei que tipo de brincadeira colocar. Então, como é que a gente trabalha isso? E acho que também tem uma outra coisa que me chama a atenção, acho que alguns adultos, eles põem as crianças como plateia da brincadeira dele. Assim, as crianças têm que fazer coisas para eles, adultos. Né? Como é que a gente pode manejar essa relação? Muitas e muitas vezes é isso. Eu tenho vontade de chorar quando escuto um adulto dizer que não sabe brincar. Sabe. Resgata isso, se coloca em contato com isso dentro de si, né? A gente muitas vezes prende essa criança que existe dentro de nós, mas todo mundo tem. Ela tá aí dentro, é só dar uma buscada, uma resgatada que ela aparece, né? Ela vem. Então, quando a gente tem esse tipo de
de contato, né, lá no SESC, a gente realmente convida a pessoa. A gente propõe uma brincadeira, dirige uma brincadeira, né, fala, então vamos brincar de... Uma brincadeira que a gente faz lá é o vôlei de tecido, né, a gente pega um tecido, pede para a pessoa segurar o tecido do outro lado, joga uma esponja dentro, e aí tem que ficar chacoalhando e passar para a criança, sabe? A criança tem que conseguir pegar a esponja do tecido. E aí a gente tenta envolver o adulto, esse adulto que não sabe brincar, a gente tenta relembrar ele um pouquinho, ou dar algumas ideias do que é a brincadeira. Nesse ponto, a pessoa já está sorrindo, já está ali gargalhando, porque a esponja caiu, a criança não conseguiu pegar, pegou e jogou errado, bateu na gente, bateu na cabeça, já transformou, né, o ambiente e já transformou pelo menos 5 minutos do dia daquela pessoa. Então, já deu o gostinho ali de que sabe, de que consegue, né? A Lídia Ortélio, ela sempre cita um filósofo alemão que chama Friedrich von Schiller, que fala que o homem só é inteiro quando brinca. E isso ele falou há muitos anos, então é isso, o homem só é inteiro quando ele brinca. Por isso que a proposta do brincar está aí. Inclusive, o brincar ele é tão importante que ele tem um dia internacional, dia 28 de maio, é o Dia Internacional do Brincar. Ele foi desenvolvido por movimentos internacionais da brincadeira. Aqui no Brasil é a Aliança pela Infância responsável por isso. E é dia 28, mas a gente comemora a semana inteira, né? Então, de um sábado ao outro, onde fica o dia 28, é a Semana Mundial do Brincar. E a gente propõe isso. Por que você acha que foi importante a gente instituir um Dia Nacional do Brincar? Porque, assim, a gente fala que Dia da Mãe, Dia do Pai, apesar de toda a poesia, etc. e tal, é um evento, vamos dizer, comercial. Por que você acha que é necessário, foi importante a criação desse dia, o Dia Internacional do Brincar? Do brincar, para garantir esse direito para as crianças. No primeiro momento é garantir o direito das crianças, porque o mundo todo, né, até agora, mais ou menos, ele é adulto-centrado. Então, a criança, ela é aquela coisa que, né, a gente já ouviu muito dizer, que é aquela coisa boa de ver, mas não de ouvir. A criança sempre ela é tratada como um mini adulto, ou nesse desejo mesmo da criança crescer logo, né? Vamos crescer logo para dar menos trabalho, enfim. Nunca foi muito valorizada a necessidade do brincar. O brincar era uma coisa menor do que aprender. Algumas crianças têm a necessidade, né? A necessidade, poxa, por um contexto X, que é de trabalhar na infância, então ela tem o seu direito perdido. Então, o Dia Mundial do Brincar, ele vem para afirmar isso, para lembrar a sociedade, para colocar em contato com as mídias, com as mídias sociais todas, com as reportagens, para a gente falar disso, falar da importância de garantir o direito da criança ao brincar. Porque é aí que ela vai se desenvolver, e nisso a gente também convida toda a sociedade para brincar. Eu sempre falo de um documentário que se chama Tarja Branca, da produtora Maria Farinha, tem muitos outros, mas esse é o meu preferido porque ele é muito simples e ele traz que se a gente brincasse mais, usasse, né, a dita tarja branca, talvez a gente conseguiria diminuir o uso das tarjas pretas. Então, imagina a potência desse brincar. É uma relação entre tarja preta de remédio e tarja branca de outro remédio. Tá? Exatamente. Eu estava aqui pensando, tarja branca, fiquei pensando numa fita branca para brincar. Nesse caso, a tarja branca seria o oposto da tarja preta. Então, traz isso. São vários depoimentos. Tem fala de especialistas, tem memórias, né, de pessoas adultas enquanto brincavam. E assim, nítido que o rosto da pessoa se transforma quando ela fala do brincar, quando ela resgata isso na memória dela. Então, eu recomendo. Tanto o documentário quanto o brincar. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso programa já. Então, quais são as considerações finais, né? E se você lembrasse de alguma brincadeira de roda, que a gente pudesse terminar o nosso programa diferente hoje, cantando alguma canção de roda. É possível, Érica? Vamos pensar, então. Eu agradeço demais a oportunidade. Foi uma delícia ter ficado esse momento com vocês. Espero que as pessoas, né, que estão assistindo possam também se sensibilizar para a brincadeira. Se tiver
dúvidas, se quiser saber mais alguma coisa, entre em contato com a gente, né? As professoras estão aí, eu estou lá no SESC Santo André, então nós estamos dispostas, também disponíveis para conversar mais sobre isso, que é um assunto que não se encerra, né? Que pena que já acabou o tempo. E tem uma brincadeira que a gente aprendeu com a Lucilene, que é o monjolo. Vocês já ouviram? Bate o monjolo no pilão. Não? Essa é muito nova, não. Mas você muito canta e eu bato palma? Vamos lá. Então eu vou propor diferente. Resgata pra gente, então, professor, uma cantiga que você brincava quando você era criança. Olha lá, Semana Mundial do Brincar. Vamos resgatar. Ó, eu vou contar para você que meus netos andam na casa da avó. Meu neto adora. Eu também. Assim, então eu quero agradecer. Vovó, aquele da tia com a avó, da tia com a avó. Ai, que delícia! Me corre chama, na eu casa quero. Da tia, corre fora na casa da avó, cima na mão, caiu. E com essa imagem agradável com as crianças, nós estamos terminando o nosso programa de hoje. Até a próxima. E vamos fechar assim: corre com tia, na casa da tia. Na casa da tia, corre fora, casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão. Caiu no chão. Tchau!